em biologia, tá? Só que acontece, hoje teve alguns problemas técnicos que eu não consegui realizar. Então, e também eu tô com muita dor de cabeça. E aí, para vocês não ficarem sem aula e ficarem prejudicados, eu vou dar continuidade no de química, tá? Que vocês sempre falam que é a maior dificuldade para vocês, tanto química como física. E aí, eu preparo uma aula no Google Sala de Aula para vocês, tá? Sobre a genética e tudo mais, para a gente não ficar tão atrasado, porque o nosso tempo tá mais ou menos curto, né? Se eu não me engano, faltam menos de 100 dias para o Enem, tá? E ainda tem muito assunto ainda a gente para ver. E aí, hoje, por conta dos problemas externos, né, a gente vai falar das propriedades da matéria, em questão de química, e também a questão das substâncias e mudanças de estado físico, que envolve tanto química quanto física, tá? Vai ser ali um assunto interdisciplinar, que envolve os dois, tá? Então, no começo de tudo, a gente vai falar um pouquinho, como você já sabe, eu gosto de introduzir o conteúdo. E aí a gente vai falar o que é matéria primeiramente, e depois a gente vai aprofundar na questão das propriedades das matérias e tal. Eu também tenho algumas diquinhas sobre geometria molecular, tá? Que a gente já pode também estar vendo agora. Tá? E aí, esses pontinhos, essas diquinhas, vocês podem estar anotando, tá? Para início de tudo, a gente vai ver o que é matéria. Antes da gente falar o que das propriedades, é importante entender o que é a matéria, né? Matéria tudo que tem massa, que ocupa um espaço em questão de volume, né? Isso significa que, então, matéria é quase tudo ao nosso redor. A gente vai de uma simples folha de papel, tá? Até mesmo uma montanha, que é considerado uma matéria. Mas para a gente entender a matéria, a gente também precisa observar as suas propriedades, que elas são divididas em gerais e específicas, tá? O que acontece? As propriedades gerais da matéria, tá? Só um momento. O que acontece? As propriedades gerais da matéria são comuns em qualquer tipo de matéria, independente do que a gente está falando. Ele pode ser um ferro, a madeira, a água. Essas propriedades sempre estarão presentes. O que acontece? Nas propriedades vai ter a massa, o volume, a inércia, que a gente vai também olhar a questão das 3 leis de Newton, tá? A questão dos dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, da questão da eletricidade também, da questão da matéria ser dividida e da questão da matéria ser comprimida, desculpa. O que acontece? A gente vai olhar todos esses pontos aqui. A massa é a quantidade de matérias de um corpo medidas em gramas, o Gzinho. Só um momento aqui. A gente também vai ter a questão do volume, que se refere-se ao espaço que ocupa por um corpo, e ele pode ser medido em litros, metros e metros cúbicos também. A gente vai ter a inércia, que ela é a primeira lei de Newton, que a resistência de um corpo oferece a mudança de estado de movimento, que ele está em movimento, ou de repouso. A questão de dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Da questão também de toda a matéria, ela pode ser dividida em partes
menores sem perder suas características. A gente também vai ter a elasticidade, que é a capacidade de um corpo voltar ao seu estado original após ser deformado, por exemplo, aquela mola ou o elástico de cabelo, se a gente colocar na água quente, ele volta ao seu estado ali. A questão também da propriedade que permite a matéria ser comprimida, quer dizer, o que significa isso? O volume ser reduzido sobre uma pressão. Então, essas são as propriedades gerais da matéria. Entre a massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, elasticidade e compressibilidade, tá? E aí a gente vem também as propriedades da matéria específica, que são aquelas que podem diferenciar cada tipo de matéria, tá? A gente vai ter a questão da densidade, a gente também vai ter a questão da ponto de fusão e a ponto de ebulição. Tá? A gente vai ter também a solubilidade e a condutividade. E essas são as primeiras, tá? A gente vai entrar que a densidade é representada entre a massa e volume de uma substância. Eu acho que eu não sou apresentador. Wallace, vou mandar uma mensagem aqui, só um momento. Aí o que acontece? A gente vai ter a. Agora eu consigo. Pessoal, minha internet está muito ruim. E aí eu não vou arriscar colocar imagens, não, tá? Então eu vou anotar aqui e vocês anotam no caderno de vocês, ok? Vou colocar aqui as gerais. Volume. Esses aqui são as gerais, tá? Que eu já falei. E aí, ao decorrer que eu vou falando, eu vou colocando aqui também, para não ficar assim. A gente vai para a primeira propriedade físicas, né?
que vai entrar densidade, como eu já falei. Deixa eu colocar aqui. Densidade, a gente vai ter um cálculozinho assim, ó. Vou colocar aqui. Massa dividida por volume, tá? Ou também pode ser P, dependendo da literatura, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Dependendo da literatura. E aí o que acontece? A densidade é a representação entre a massa e o volume de uma substância. Um exemplo prático é perceber que o óleo não flutua sobre a água por ter uma densidade menor. A gente vai entrar em questão de ponto de fusão e ponto de ebulição, que a gente Boa vai noite, ter. professora. A tela que a senhora colocou tá toda branca mesmo? Não, eu tô escrevendo. Não tá aparecendo para vocês, não? E não. Peraí, deixa eu tentar atualizar então. Tá aparecendo para os outros ou só? Acredito que seja internet, não? Vitória, consegue ver agora? Ainda não, professora. Foi? Ai, Deus. Agora que travou para mim. Só um momento aqui que teve uns erros aqui. Agora a Vitória apareceu para você? Não, professora. Tenta arriscar aí pra me ver. Não Tô apareceu, riscando. não.
Não apareceu, não. Eu vou sair e entrar de novo. Tá certo. Enquanto ela tá fazendo isso, eu vou escrevendo aqui, aí eu espero ela voltar. Gente, o que acontece? A gente vai em questão da densidade. Como eu já falei, é a representação entre a massa e o volume. E aí pode ser representado como tanto D é igual a M dividido por V, ou quanto esse D pode ser P também. Depende da literatura, do livro que você está vendo, tá? Ou do site também. A gente tem um exemplo clássico que é o óleo flutua sobre a água porque a densidade é menor. Aí a gente vai ter tanto o ponto de fusão e de ebulição, tá? Eu coloquei a legenda aqui PF e PE. Que acontece? O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa para o estado sólido para o líquido. A gente vai ter os cubos de gelo, quando ele começa ali derreter, a gente já vê aquela aguinha e tal. Então, o gelo, ele tá ali sofrendo, né, a questão do ponto de fusão. Já o ponto de ebulição é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o gasoso. E cada substância tem um próprio ponto de fusão e ebulição que ajudam a identificá-la. Por exemplo, a gente sabe que a água, para ela ferver, o seu ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Então, quando a água chega em 100 graus Celsius, a gente vai ter ali que ele muda de estado. Ela começa no estado líquido e passa para o gasoso. Então, cada substância ela vai ter o seu ponto tanto de ebulição quanto de fusão. Ponto de ebulição e ponto de fusão, eles também estão interligados ali com as forças intermoleculares, tá? Que a gente viu. Então, eles vão estar juntos. Por exemplo, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Ele vai ter tanto um PF quanto um PE alto, tá? Um ponto de ebulição e de fusão alto. A, a, de hidro,
a ligação de dipolo-dipolo, tá? Relembrando as forças intermoleculares, ponte de hidrogênio, que vai ser o hidrogênio fazendo qualquer outra ligação com o FON, que é o fluoxigênio e nitrogênio. O dipolo-dipolo é a questão das moléculas polares, que são moléculas com eletronegatividade diferentes. Uma substância é uma molécula, ela vai ser positiva e a outra negativa. E vai ter também o dipolo induzido, que vai ser com moléculas apolares. E aí o que? O dipolo-dipolo ele vai ter ali um ponto de ebulição e um ponto de fusão médio, enquanto o dipolo permanente ou dipolo induzido vai ter a questão tanto do PF quanto do PE baixos. Deu para entender isso? Que eu relembrei? Pessoal? O que você não entendeu para eu voltar? O que acontece? Semana retrasada, a gente falou sobre forças intermoleculares. É as forças que as moléculas fazem numa ligação, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou desenhar aqui rapidinho. Eita. As forças intermoleculares, essa aqui é uma ligação de hidrogênio. E aqui fazer uma ligação aqui de polo induzido. Ó, o que acontece? As forças intermoleculares, a gente vai ter 3, como eu já falei. A gente vai ter a mais forte. Vitória, eu acho que tá acontecendo com você. Porque os outros pessoais estão falando. Mas quando eu finalizar, eu tiro o print e coloco lá também. Tá? Antes de apagar. Vamos voltar aqui. Por nada. Vamos voltar aqui agora. São 3 forças intermoleculares. A gente vai ter a ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, que é o quê? O hidrogênio ligado com o FON, fluoxigênio e tudo mais. E aí, ó, vou colocar aqui como se fosse uma tabelinha. Ponte de hidrogênio. A gente vai ter o PE e o PF por conta dessa ligação, dessa força intermolecular, ela vai ser alta. Ai, vou digitar. Vou colocar aqui para vocês. O PE
PE e o PF, ponto de ebulição e ponto de fusão, ele vai ser alto por conta dessa força. Aí o dipolo o dipolo ele vai ter médio por conta da força. E o dipolo induzido vai ser baixo. O que acontece? Olha o que acontece aqui com a água. Essa moléculazinha aqui. Ela vai ser uma ponte, uma ligação de hidrogênio, porque esses aqui eles são moléculas polares, então elas têm que ser uma positiva e outra negativa. E aí é a mesma coisa quando a gente vai bater ou a gente vai pular de barriga, a gente sente uma forte pressão, porque essa força intermolecular é como se fossem as ligações das moléculas. Então, as moléculas da ligação de hidrogênio, pelo fato do impacto, elas não se disseparam, então elas vão estar muito juntas. E aí, por isso que a gente sente a dor, por conta dessas forças. E aí, o ponto de fusão e o ponto de ebulição também estão ligadas com isso, entendeu? Então, o PE e o PF vai ser alto. Então, a temperatura dessas ligações elas vão ser altas, enquanto o dipolo vai ser médio e o de induzido vai ser baixo. Como exemplo, eu falei, a água ela precisa estar a 100 graus Celsius para ela mudar de estado, de sair do líquido para o gasoso. Deu para entender agora? Ou ainda ficou confuso? Pessoal, tá certo. Então, qualquer coisa vocês colocam aqui no chat que eu vejo, tá? A gente também vai ver a questão da solubilidade, que é a capacidade de uma substância se dissolver em outra. Por exemplo, o sal se dissolve na água, enquanto a areia não. A gente vai ter uma frasezinha para isso. O que acontece? Que eles só se dissolvem em seus semelhantes. Então, moléculas apolares só se dissolvem em moléculas apolares, enquanto polares só dissolvem em moléculas polares. Mais de tudo, a questão da capacidade de uma substância se dissolver em outra, tá? A gente também vai ter a questão da condutividade, que é a capacidade de uma substância conduzir calor ou eletricidade, como os metais, como o cobre, são bons condutores de eletricidade, enquanto a madeira não conduz. Eu não sei se vocês já presenciaram uma experiência que a gente tem, que é tanto para física quanto para química. A gente coloca 2 copos de água, e em um a gente coloca sal, né, o sódio, Na, e o outro a gente coloca, por exemplo, só água com açúcar, por exemplo, a glicose. E aí a gente coloca os 2 fios, a gente tem como se fosse um mecanismo ali de eletricidade, como se fosse, eu esqueci o nome agora,
mas um suporte com uma lâmpada e os 2 fios. E aí a gente coloca esses 2 fios nas 2 substâncias. Uma que vai estar com a água e sal e a outra com açúcar. A gente sabe que o sódio, ele é um metal e a gente sabe que eles são bons condutores. E a glicose, ela não vai ser uma boa condutora. Ela é uma mistura, enfim, né? E aí a gente vai saber que ele é um bom condutor de eletricidade. E aí, quanto a água com açúcar, ela não é. Então, a água com sal, ela vai ligar a lâmpada, enquanto a água com açúcar não. Essa questão de conduzir tanto a eletricidade também quanto o calor. Foi até aí as questões das propriedades de matérias, o primeiro ponto. Beleza. Aí a gente vai entrar agora no outro ponto. Essas propriedades físicas em questão de densidade, ponto de fusão e ebulição, se é solúvel ou não, ele é mais recorrente. A gente também vai ver em questão da química orgânica, tá? E a gente vai entrar no segundo ponto. Deixa eu colocar aqui para vocês. E também são propriedades, mas são outras. Vou digitar logo tudo, que aí a gente não fica parando. Vou digitar logo aqui tudo. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão desse primeiro ponto aqui, ó. O que é a reatividade? Indica a capacidade de uma substância reagir a outra, formando novos compostos. A gente vai ter o exemplo do ferro, reage ao oxigênio e água, formando a ferrugem. A gente também vai ter outras reações que a gente já conhece, como bicarbonato de sódio com vinagre, que a gente vai ter uma outra substância ali, a questão do reagente e do produto que a gente já falou. Aqui seria o quê? O ferro, o oxigênio e a água seriam reagentes, que são as substâncias iniciais, primeiramente, e aí teria uma setinha, não é igualdade, é uma setinha, colocando a ferrugem, que seria o produto, que seria a reação. Normalmente, a setinha em uma reação é a questão do calor. Essa substância, essa reação,
ela vai sofrer ali um calorzinho e aí vai formar a ferrugem, tá? A gente também vai ter a questão da combustibilidade, que é a capacidade de uma substância de queimar em presença de um oxigênio, do oxigênio na questão. Por exemplo, a gasolina é altamente combustível, enquanto a água não é. E a gente sabe, se a gente colocar ali, se está acontecendo um acidente de cozinha, a orientação é a gente colocar um pano, ou, por exemplo, aí aconteceu de uma pessoa ter um acidente e tá pegando fogo, né? E aí a negócio a gente pegar ali para tentar abafar, tirar o oxigênio, que aí o fogo ela não vai estar mais presente sem sem o oxigênio, tá? A gente também vai ter a questão da estabilidade química, que indica se sua substância se mantém em suas propriedades determinadas condições, se as substâncias estáveis tentam a reagir rapidamente. Então, é a questão da estabilidade. Se aquela reação, aquela substância, ela mantém suas propriedades determinadas em questão das condições, ou ela é uma substância estável que tende a reagir rapidamente. Essa outra ali, a outra propriedade, é a questão que essas propriedades a gente pode perceber pelos nossos sentidos. A gente vê a cor, que pode ajudar a identificar uma substância ou diferenciar de uma outra substância. O sabor. Gente do céu. Vou colocar aqui. Sabor, né? E também o odor, que é uma característica muito útil em alguns contextos, mas sempre com cautela em ambientes laboratoriais. Por exemplo, tem gente que tem uma mania, né, de cheirar tudo, tudo, tudo. E se você está num ambiente de laboratório, jamais você vai colocar o seu nariz ali, que pode ser muito corrosivo para suas narinas, entendeu? E aí, mas sempre com questão da cautela. Por exemplo, a amônia é muito forte. Se você dá um cheiro ali, você fica com dor de cabeça ali rapidamente. A gente também vai ter a questão do brilho, que indica como a luz reflete em sua superfície. Por exemplo, os metais, ele tem um brilho característico, como bate reluzente numa peça de ferro, ele vai ter um brilho ali reluzente, enquanto se for colocar numa madeira, ela não vai ter brilho nenhum. Deu para entender essa parte? Não tem nada a ver. Explicar. Tá certo. Aí a gente vai para os estados físicos. Oxi, que vocês já estão carecas de saber, mas é bom relembrar. Colocar 4. Gente do céu. Eu, na aula de artes aqui, choro. Vou esperar vocês me falarem um pouco a questão dos estados físicos da matéria. A gente sabe que tem o sólido. E como que a molécula se comporta no sólido? Alguém lembra? Como que ele vai se comportar? Alguém vai responder? Vai me deixar no vácuo? Como que a molécula fica dentro, por exemplo, a gente tem um cubo de gelo. Como que a molécula fica ali? Como que ela fica ali, por exemplo, se a gente tem os três Beckers, como que ela fica? Vou dar um exemplo aqui. A sólida, ela vai ficar juntinha.
bem assim próxima, grudada. Fazer pontinhos, bem grudadinha, né? Porque tá nos. Eita. Aqui. Deu para entender agora? Ela vai estar bem juntinha, bem grudadinha, olha. Como que elas vão se comportar. E agora o líquido, como que ele vai se comportar? Como que essa molécula se comporta no estado líquido? Alguém sabe? Isso. Elas vão estar ali um pouquinho mais separadas, assim, não tão, né? Vão estar aqui. E o gasoso, a gente já sabe que vai ter um no norte, outro no sul ali, bonitinho. O que acontece? A gente vai ter o ponto importante sobre a matéria que ela representa em diferentes estados. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. E cada estado, ela tem as suas características. A gente vai ver o sólido. A forma e o volume são definidos. Definidíssimos. E as partículas são próximas e tem um pouco movimento. A gente pode usar a questão do cubo de gelo. Ali ela vai ter um volume, uma forma e um volume definido, e aí as suas partículas elas vão ser próximas e não vai ter nenhum movimento. Já o líquido, ela vai ser a questão, por exemplo, se a gente tem um copo dessa forma assim. Se a gente tivesse um cubo de gelo, ele não passaria aqui, mas aí a água, por exemplo, ela passaria. Por quê? Ela tem uma forma variável, que ela pode se adaptar ao recipiente que ela está sendo colocada. Já o sólido não tem essa possibilidade. Tá? O volume, mais ela tem um volume definido. Se a gente tem 100 ml, a gente vai ter 100 ml ali, dentro daquele copo. Mesmo se ele tem uma forma totalmente diferente. Ele vai estar ali sempre 100 ml. Mas ela vai estar ali com as suas partículas aqui um pouco mais separadas. Já o gasoso, ela tem tanto a forma quanto o volume variável, e as partículas são muito afastadas e a gente tem o movimento constante. Então, aqui eles estão sempre em constante. Aí a gente vai ter a questão na mudança do estado físico. Isso sempre pega. Vou até colocar aqui. Deixa eu pegar esse desenho aqui e vou colocar qual é qual, tá? Só um momento. A gente sabe que o Enem sempre tem isso. Estado físico, ele sempre tem uma questãozinha sobre isso. E aí a gente pega muito. Tem, gente. Gente, acertei aqui não.
Gente, a gente vai ter a questão das mudanças do estado físico. A gente sabe que a matéria ela pode mudar de estado físico por meio de processo de como fusão, que é do sólido para o líquido, o exemplo do gelo, tá? A vaporização, que é, por exemplo, a água, que é do líquido para o gasoso, por exemplo, a água, quando a gente coloca para ferver. A condensação, que é do gasoso para o líquido, tá? Solidificação, que é o líquido para o sólido. E também a sublimação, que é o sólido para o gasoso, mas ele não vai passar pelo estado líquido. A gente não vai passar, certo? A gente viu que a matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. A gente vai também ver a questão de que são as propriedades gerais da nossa matéria, que é a questão do volume, da inércia, que são características comuns da matéria, como massa, volume, inércia e tudo mais. A gente vai ter também a densidade, que é a questão da massa e o volume. A gente também vai ter a questão da pontos de ebulição e fusão. E a questão das ligações também. Opa, desculpa, ligações não. A questão da reatividade, de que a gente também tem a questão da propriedade, que a gente pode, com nossos sentidos, a gente já pode, com a visão, a gente pode ver a cor, o nosso paladar, a gente já consegue ali saber o sabor, o olfativo também, e o brilho também está presente. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que são as propriedades da matéria? Estou aguardando vocês responderem. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Tá certo. Eu já tirei print e aí agora a gente vai entrar em substâncias. Não, a gente vai voltar aqui. A gente vai voltar, não, a gente vai se aprofundar na questão das mudanças dos estados físicos e depois a gente vai para substâncias, tá? A gente vai ver a questão do estado físico, tá? Que a gente pode entrar em tudo ali, como eu já falei. A gente vai ter a fusão. Tem outro ponto. Fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação e ressublimação. Deixa eu colocar esse aqui. Depois eu coloco para vocês. A gente vai ter a função, que entra em quê? A sublimação, ou desculpa, que é do sólido para o líquido. É um processo que a substância em estado líquido se transforma em sólido, desculpa, ela se transforma em líquido ao receber o calor. Durante a fusão, a temperatura da substância permanece constante até que o sólido se transforme em líquido. O ponto de fusão a temperatura é a temperatura, e por isso que acontece. Por exemplo, o gelo derrete sobre uma pressão de 0 graus Celsius, da pressão normal. A gente vai ver a questão do derretimento do gelo em um copo d'água, tá? A solidificação é de líquido para o gasoso, tá? É um processo inverso da fusão, que a substância líquida se transforma em sólido ao perder calor.
Assim como a função, a temperatura permanece constante e aí é conhecida como ponto de solidificação. A gente vai ver que a água pode congelar em forma de gelo no freezer, tá? A gente também vai ter a vaporização, que é do líquido para o gasoso. A vaporização passa a passagem do estado líquido para o gasoso e pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. A evaporação, que ocorre de uma forma lenta, apenas a superfície do líquido, e ela pode ser como uma poça d'água que derrete durante um dia quente. A ebulição, que é um processo rápido que acontece em toda a massa líquida quando a temperatura atinge um ponto de ebulição, que, por exemplo, a gente tem da água que ferve a 100 graus Celsius sobre uma pressão normal. Então, na vaporização, a gente vai ter 3 processos. A evaporação, que a gente vai sempre lembrar de ela de uma forma. Então, a água de uma poça de água em um dia quente, a ebulição, que vai ser a água, e a calefação, que vai ser a evaporação instantânea, que ocorre quando o líquido entra em contato com uma superfície muito quente. A gente vai ter o exemplo quando uma pessoa, a gente está fazendo ali um ovo, alguma coisa, e uma gota de água cai. Ela, numa chapa quente, ela imediatamente ela some. Como uma gota de água em uma chapa quente. A gente vai ter a condensação, que é de gasoso para líquido, é a passagem do estado gasoso para o líquido devido à perda de calor. Esse processo pode ser observado quando o vapor da água presente ao ar esfria e se transforma em gotículas de água. A gente vai ter ali o vapor da água que se condensa em um espelho durante um banho quente. Quando a gente vai ali tomar aquele banho relaxante durante um dia cansativo, e aí a temperatura está mais elevada, e a gente vai ver ali a questão o vapor da água que ela condensa e fica ali. Esqueci o nome, mas enfim. Do vapor. Embaçado, o espelho fica embaçado, lembrei. A sublimação, que é do sólido para o gasoso, ocorre quando a substância passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Isso acontece com algumas substâncias específicas. A gente vai ter a questão, não sei se vocês sabem o que é. A naftalina é uma bolinha branca que normalmente ali pessoas mais idosas, eles usam ali para tirar mofo, dar umidade e tal. E aí colocava no guarda-roupa. Ele tem um cheiro muito específico mesmo. E aí, o que acontece? Ela estava no estado sólido, e aí, com a exposição ali, ela já passa para o estado gasoso. Que aí, a pessoa que usa naftalina, a gente já reconhece por conta do cheiro. Da roupa, fica na roupa, fica grudado. Tá? E a gente vai ter a sublimação, que é a inversa, que vai ter do gasoso para o sólido. É um processo inverso da sublimação. A gente chama de sublimação inversa ou ressublimação, que é quando a substância está no estado gasoso e ela se transforma diretamente em um sólido, sem passar também pela questão do estado líquido. A gente vai ter, peraí, só um momento. A gente vai ter a forma da geada, que é em noites frias, quando o vapor de água no ar se transforma diretamente em cristais de gelo. Então, a gente não vai ter muito. Depende se você ali morar em Vitória da Conquista, ali nessas regiões mais frias, ali a gente pode presenciar. E a gente também vai ter as energias nas mudanças do estado. Mudança de estado físico, ela está diretamente. Por favor.
diretamente relacionada ao ganho ou à perda de energia térmica, que é a questão do calor. Pode perguntar, estava aguardando. A gente vai ter a questão do ganho de calor, é quando uma substância recebe o calor e suas partículas ganham energia e se movem mais rapidamente, que pode levar a mudança como fusão e vaporização. Também vai ter a questão da perda de calor. Eu vou colocar um gráficozinho lá para vocês. A perda de calor, que é quando uma substância perde calor e suas partículas se movem mais lentamente, resultando em mudanças como solidificação e condensação. A gente sabe que a mudança, né, dos estados físicos, ela está presente ali em questão da meteorologia, que a gente tem como fenômenos como a chuva, a neve, formação de nuvens, dependendo da mudança do estado da água. A gente vai ter a questão das indústrias também, que são processos de fusão e solidificação que são utilizados em produção de metais, fabricação de plástico e também de alimentos. A gente também vai ter na questão da química, que a gente vai ter o conhecimento das temperaturas, que é a questão da ponto de fusão e ebulição, que é essencial para identificar e purificar substâncias. Depois eu coloco lá no Google Sala de Aula um gráficozinho bonitinho para vocês. A gente vai ter a elevação da temperatura, que é o aquecimento, e a gente também vai ter a diminuição da temperatura, que é o resfriamento. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, mudança dos estados físicos? Como eu sempre falo, a química a gente conversa entre ali. Por exemplo, um assunto que eu expliquei 2 semanas agora é importante agora. Então, vamos tirar a questão. E a gente vai entrar em questão de substâncias. Então, a gente vai falar sobre o que é uma substância simples, uma substância composta. A gente também vai falar em questão de misturas, a questão da homogênea, heterogênea, tá? E sempre, como vocês sempre já sabem, né? Que é a questão de que é uma substância, né? A gente vai começar pelo básico. A substância é toda forma de matéria que tem uma composição química definida e propriedades específicas. Então, a gente vai ter aquelas propriedades bem específicas de volume, de inércia, de massa, de densidade, enfim. Em outras palavras, as substâncias são constituídas por um tipo de particular de partículas, ou seja, um único elemento químico ou uma combinação de elementos. Ela pode ser classificada de acordo com sua composição em substâncias simples e substâncias compostas. A gente vai falar agora o que é cada uma. As substâncias simples são aquelas formadas por um átomo de um único elemento químico. Deixa eu até colocar aqui. A gente vai ter Ixi, travou.
a gente vai ser as substâncias simples são formadas por um único elemento químico. Elas são puras e não podem ser decompostas em outras substâncias mais simples por processos químicos comuns. A gente vai ter, eu vou colocar aqui a questão, vou colocar o S aqui de simples, e aí eu vou colocar aqui o que é. O que é não? Qual é a substância? A gente vai ter o oxigênio. Dá para ver que é um O2. O nitrogênio. Jesus, espera aí, só um momento. E o carbono. Vou falar de cada um. Ó, o oxigênio, a gente sabe que ele está presente no ar que a gente respira e ele é essencial para a nossa vida. E ele é uma substância simples, por quê? Ele é um único átomo formado por um único elemento, o oxigênio. A gente também vai ter o nitrogênio, que compreende a maior parte da atmosfera terrestre. Quando a gente fala, né? E vai ter também o carbono, que pode aparecer em forma de grafite, por exemplo, lápis ou diamante, que é a forma mais dura do carbono. Depende do processo que esse carbono sofreu, tá? E aí ele pode ser em questão encontrado como grafite, lápis que a gente usa, ou também a questão do diamante, depende do que esse carbono sofreu. Vou colocar aqui, opa. E a substância simples, ela pode ser conhecida também, deixa eu tentar colocar aqui, por o nome que eu vou colocar aqui. As substâncias ela pode se apresentar de diferentes formas, chamados de alotropos. O oxigênio, por exemplo, ele tem uma forma comum, que é o O2, e a forma de ozônio, que é O3, que esse ozônio ele protege a Terra dos raios ultravioletas, tá? Então, a gente viu, por exemplo, o O2 é oxigênio, que a gente respira, e o O3 é o ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas. E a gente pode chamar isso de alotropos, tá? A gente vai também para substâncias compostas. Que é o quê? As substâncias compostas são aquelas. Só um momento. São formadas por mais de um elemento químico. Eles são elementos unidos por uma ligação química e eles podem se decompor em substâncias mais simples por processos químicos. A gente vai ter o H2O, que é a nossa aguinha. Jesus. Que resulta na combinação de hidrogênio e oxigênio. A gente vai ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O dióxido de carbono, CO2. Que é formada por carbono e oxigênio, e é um gás responsável pelo nosso efeito estufa. A gente também vai ter o nosso sal de cozinha, o NCA, que é cloreto de sódio. Na. Jesus. Cl. Que é uma combinação de sódio e cloro, que é fundamental para a nossa alimentação, tá? A gente vai ter as substâncias compostas, também são chamados de compostos químicos. Vou colocar aqui para vocês saberem.
desempenham papéis cruciais em processos biológicos e industriais. A gente vai ter uma diferença entre substâncias e mistura, tá? Que acontece? A gente tem uma dúvida muito comum em saber o que é uma substância e uma mistura. A gente vai desvendar um pouquinho agora isso. Substância pura é formado por um único tipo de molécula ou átomo, com uma propriedade bem definida, constante, como ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, a gente vai ter a água destilada. A água destilada ela passa por um processo que tira todas as impurezas que a nossa água tem, por exemplo. E aí a gente vai ter a mistura, que é uma combinação de duas ou mais substâncias que podem ser separadas por um método físico. As misturas elas podem ser homogêneas, como onde conseguimos distinguir os componentes, ou heterogêneas, como água e óleo, onde a gente consegue ver claramente a nossa separação. Então, a substância pura é aquela que é formada por um tipo de molécula, um átomo, e elas têm as suas propriedades físicas. Já a mistura, a gente pode ver ali tanto homogêneas como o A, que a gente não consegue distinguir quais os componentes que a gente tem, e as heterogênicas, que é como água e óleo, que a gente vê claramente a divisão ali de ambas, tá? E a gente vai ter também as propriedades da substância. Vai ser a mesma coisa da. Eu falei. Vou colocar aqui. A gente vai ter o ponto de ebulição e fusão. Então, cada substância tem uma temperatura que passa do estado líquido para o estado gasoso. Opa, desculpa. Do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. A questão da capacidade de uma substância de dissolver em outra, que é o exemplo sal de cozinha. A questão da densidade, que a gente já sabe que é entre massa e o volume. A questão da condutividade elétrica e térmica, que algumas substâncias, como os metais, elas conduzem eletricidade, um calor com facilidade, e a gente também vai ter a questão das transformações da substância. A substância ela pode passar por transformações tanto físicas quanto químicas. A transformação física, ela pode mudar de estado físico da matéria, mas não a composição química. A gente vai ter um exemplo de água se transformando em gelo ou em vapor. Essa é a transformação física. E a gente vai ter também a transformação química, que é alterar a composição química, formando novas substâncias. A gente vai ter o exemplo quando a gente coloca fogo em uma madeira, a gente está queimando a madeira, ela libera gases e deixa cinzas como produto, tá? A gente tem outros exemplos do cotidiano. Os combustíveis, a gasolina e o álcool, que abastecem a gente os veículos, eles são substâncias compostas com características que garantem o seu uso seguro e eficiente. A gente também vai ter os alimentos, como açúcar, sal e até proteínas, são exemplos de substâncias que a gente ingere diariamente. A gente vai ter também a questão dos medicamentos. Cada produto ou cada comprimido contém uma substância específica que ela é cuidadosa. A gente tem os farmacêuticos têm um cuidado, né, de combinar aquelas substâncias ali para promover um efeito no organismo.
Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Vou falar um pouquinho mais em questão das misturas homogêneas e heterogêneas, tá? As misturas homogêneas são aquelas que que a gente não consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias, que é composta de mistura. Elas apresentam uma forma uniforme com uma única fase, que é monofásica, que é a questão de uma fase só. Isso acontece porque a substância se dissolve e se torna, na verdade, uma solução. A gente vai ter a questão de alguns exemplos de misturas homogêneas que a gente tem no nosso dia a dia, que é, por exemplo, água, açúcar, o aço, que é a mistura de ferro e carbono, o latão, que é a mistura de cobre e zinco, o bronze, que é cobre e estênio, o vinagre, que é uma mistura de ácido acético e água, o soro fisiológico, que é aquela mistura de cloreto de sódio e álcool. O ar também que a gente respira é mistura de gases como nitrogênio, oxigênio. E a gente vai ter as misturas heterogêneas, que são misturas que a gente observa duas ou mais substâncias numa mistura. Ela apresenta duas ou mais fases, que é polifásicas. A gente vale lembrar que não existe mistura heterogênea gasosa. Então, é muito importante isso. Então, a gente tem que ver. A gente vê aqui as misturas heterogêneas. O óleo, a água, que a gente vê a divisão. O ouro e a areia, quando eles estão ali. Açúcar e a farinha. O enxofre e a linhaça de ferro. A água com gás, que a gente consegue ver a questão das distinguir as bolhas, né, do gás carbônico na água, a gente vê as duas ali, tá? E a gente também consegue essas misturas, né? A gente consegue ver ali. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto que a gente falou? A gente falou em questão de substâncias, de matéria, a gente falou da mudança do estado físico, e eu falei que eu ia dar uma dica sobre geometria, né? Molecular. Ai, deixa eu só beber uma água que a gente faz isso. Na verdade, eu prefiro fazer um slide sobre geometria, que fica mais perceptível, tá? Mas aí eu vou dar a diquinha para vocês, tá? A gente vai ver a questão da geometria, que é a organização das moléculas. A gente vai ter as que a gente mais vê, que é a linear, a angular, a trigonominal plana, a piramidal, a tetraédrica,
a piramidal, tá? E a octaédrica, tá? E o que acontece? Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter a questão das ligações covalentes juntamente com a geometria. É só uma dica que é bom vocês terem. Deixa eu colocar aqui. Eu só vou colocar aqui os símbolos e a gente vai falando. Eu vou falando aqui para vocês, tá? Pra não ficar tão cansativo. Calma aí, galerinha. Gente, a gente sabe que a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, né? A gente vai ser os ametais, né? E os ametais. A gente sabe que eles precisam ter 8 elétrons na sua camada. A gente tem a ligação simples, que é 2 elétrons, a dupla, 3, a tripla, ou a dupla, 2, a tripla, 3, enfim. E aí o que acontece? As ligações, por exemplo, o carbono, ele precisa de 4 ligações. Então, o carbono, ele precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio precisa fazer só um, o oxigênio tem que fazer 2 ligações, o nitrogênio, 3. Eu acho que caiu. Voltando aqui. A ligação, voltou? Acho que sim. Voltou. As ligações covalentes. O carbono precisa fazer 4 ligações, o hidrogênio 1, o oxigênio 2, o nitrogênio 3, o enxofre 2 e o fósforo 3, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter as ligações. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. CO2. Esse 2 aqui a gente já sabe que é pequenininho. Ele precisa fazer isso aqui, ó. A gente vai ver qual é o átomo central, tá? Que sempre é ali. Os centrais é o que eu já falei para vocês, então é o carbono. E aí a gente precisa ver que são 2 oxigênios, né? O oxigênio ele precisa fazer quantas ligações? Aguardando vocês me responderem.
O oxigênio, ele precisa fazer quantas ligações? 2 ligações. A gente está fazendo 2 ligações aqui? Sim ou não? Me respondem aí. Guardando. Pessoal, vocês podem falar, não sei, professora. Eles estão fazendo aqui 2 ligações? Sim ou não? Professora, Oi? como não dá pra me ver, então até agora não voltou. Não sei se é meu celular. Aí eu não tô conseguindo ver. Aí por isso que eu não tô respondendo assim. Mas eu tô entendendo do jeito que a senhora tá falando. Tá. Esqueci. Vou colocar uma regrinha aqui, ó. Gente, a gente vai ter uma diquinha. Os NOSP, tá? É NOSP, que é nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo, tá? Eles vão repelir os ligantes. No CO2, a gente vai ter o átomo central, que é o carbono. Ele não está presente no NOSP, tá? Então, ele não vai repelir os ligantes. Vocês vão entender o que eu estou falando em questão de repelir. Eu vou dar a questão aqui. E aí, o que acontece? O Emanuel falou que sim. Não, eles não estão fazendo 2 ligações. Você achou que isso aqui, né, é uma ligação, isso aqui é outra. Mas não. Cada oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações. Então, o correto é você colocar 2 tracinhos bonitinhos aqui. Então, vai ficar o O, 2 tracinhos, C central, 2 tracinhos e o O. Gente, eu tô repetindo por conta que a Vitória não tá conseguindo ver, tá? E aí, o que acontece? O NOSP, eles vão repelir os ligantes. Vocês vão entender agora no H2O. O O, ele vai ser o átomo central, tá? E aí, ele está presente no NOSP? A sigla dele ali tá ali no NOSP? Sim, né? Sim. Então, o que acontece? Eles vão repelir os ligantes. Então, o H ele vai ficar mais abaixo. Aqui. E aí, o hidrogênio, ele precisa fazer somente uma ligação. Ele vai ficar um tracinho aqui e um tracinho aqui. Ele vai ficar o O no centro. E mais abaixo vai ficar 2 moléculazinhas, um H de um lado com uma ligação e o outro H de outro lado com outra ligação. E aí a gente acontece. O CO2 ele vai fazer a geometria linear e o H2O vai fazer o angular. Eu acho que vocês não vão conseguir prestar atenção mais. Vocês preferem que eu traga um outro slide, tudo bonitinho, com todas as informações sobre geometria, e a gente já começa a colocar, e aí eu dou essa dica ou não? Beleza, que aí eu começo tudo antes, por exemplo, o que é a geometria linear,
que é não sei o quê. E aí eu mostro essa dica, esse macetinho, né? Para vocês, na hora do Enem, você saber, isso aqui é isso aqui. Tá certo. Então, na próxima aula de Química, a gente já vai falar em questão de geometria molecular e os outros pontos. Mas sobre o conteúdo que a gente viu hoje, vocês têm alguma dúvida? Então, dá certo. Eu vou encerrar a aula, porque acredito que 2 horas vocês não conseguem. Vocês desfocam muito, tá? Então, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, tá? Uma boa noite para vocês, bons estudos. Eu vou deixar os slides, ou isso aqui que eu fiz, né? Lá no Google, juntamente com o mapa mental para vocês terem, mas vocês dão uma revisada no final de semana, fazem questões também sobre isso e podem trazer suas dúvidas para mim. Se eu não souber responder, eu vou atrás das respostas, tudo certinho. E é isso. Então, boa noite para vocês, viu? Boa noite. Quem puder, manda frequência no grupo.